Aqui, o que eu queria ilustrar para vocês é justamente esse flow do que acontece na ótica do consumidor. Então, da ótica do consumidor, eu tenho lá um consumidor bifásico, né? O crédito injetado é o que veio para ele naquele período, baseado no rateio que foi feito, na produção da usina naquele mês, da produção de excedente da usina naquele mês, tá? Aí ele teve o consumo medido. O que é o consumo medido? É, de fato, todo o consumo que ele teve naquele período da rede, tá? Como ele não tem geração própria, então tudo que ele consumiu da distribuidora foi equivalente a 450 kWh. Aí o que acontece? Entre o consumo medido e o consumo faturado, a gente tem que observar algumas coisas. Primeiro, se ele é um caso GD1 ou GD2, tá? E segundo, se ele teve compensação e saldo suficiente para compensar todo o consumo compensável dele, né? Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui é, se for um cliente GD1, ele vai ter custo de disponibilidade atrelado. Então, ou seja, o nosso exemplo aqui é exatamente esse caso. Então, é um consumidor bifásico, ele tem um custo lá mínimo de 50 kWh. Beleza, isso deveria ser o mínimo faturado dele, tá? Bom, o faturado dele foi equivalente a 70 kWh. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que compensou na conta dele foi mais do que o mínimo. Então, ou seja, ele conseguiu compensar, né, aliás, menos ali do que o que geraria um consumo mínimo, né? Então ele conseguiu compensar o equivalente a 380 kWh, tá? Por que isso aconteceu? Porque ele recebeu lá 230 e ele consumiu saldo. Então o que ele deveria ter consumido de saldo? O que ele precisaria de saldo, né? Se ele tivesse lá os 230 injetado, menos os 400 que seria o consumo compensável, ele precisaria ter 170 kWh de saldo para ficar ali com o consumo faturado sendo o mínimo, tá? Mas nesse caso ele tinha só 150 kWh de saldo, então, ou seja, ele zerou todo o saldo e não foi suficiente para compensar todo o consumo compensável dele, tá? Então a diferença entre o consumo mínimo e o consumo faturado é que o consumo faturado vai representar toda aquela parcela de ou consumo mínimo ou o consumo que não houve compensação, tá? Se fosse um caso de GD2, não teria o custo de disponibilidade, mas neste exemplo aqui, ele também pagaria, né, teria o consumo faturado de 70 kWh. Tá bem?